Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Vimos na aula passada todo o processo de abertura da documentação de habilitação no processo licitatório. Veremos nesta aula sobre a seção de abertura do envelope contendo a proposta de preços. Após a análise da documentação e prazo recursal, a comissão de licitação vai enviar documento de habilitação via e-mail ou deixar disponível no site. Isto depende de cada órgão, ou até mesmo apenas disponibilizar no Diário Oficial da União ou município. Neste documento vai constar o nome de todas as empresas e a relação das empresas habilitadas e também a relação das empresas inabilitadas. E também neste documento vai constar a data e horário da abertura da sessão para a abertura dos envelopes de proposta de preço, que ficou lá no órgão. Na data e horário estabelecido, lembrando que dependendo da licitação, esta abertura pode ocorrer no mesmo dia da abertura do envelope de documentação de habilitação, caso não tenha nenhum problema ou a empresa que por acaso for inabilitada assinar o documento que não tem interesse em entrar com recurso, porque assim entendeu que o erro que foi encontrado está correto. Na abertura da proposta de preço, não há apresentação da credencial, porque já foi apresentada anteriormente. Então, o representante da comissão dá início à sessão, fazendo a abertura dos envelopes de proposta das empresas habilitadas. E, se for o caso, tiver algum representante das empresas inabilitadas presente, é devolvido o envelope de proposta dessa empresa. Após a abertura dos envelopes, segue-se para a rúbrica de todos os documentos constantes no envelope e solicitados no edital de licitação. Nesta fase, a análise é diferente da análise feita em cima da documentação de habilitação. Você pode verificar, neste caso, se todos os documentos solicitados estão inclusos na proposta. Pode verificar também se a pessoa que assina as planilhas tem poderes para tal no contrato social. Se a licitação for por menor preço unitário, pode verificar se não existe nenhum preço unitário maior do que o apresentado pelo órgão. Sendo assim, se for encontrado, será desclassificado. Esse tipo de erro é muito difícil o órgão deixar passar. Eles jogam em um sistema ou planilha e conferem tudo, porque eles não podem aceitar por causa de fiscalizações futuras. Então, se você quiser deixar nas mãos da comissão, está tudo certo. Você pode verificar se foi apresentada a composição de BDI de acordo com o edital ou com normas do TCU. Você pode verificar também se o valor global ou unitário dos itens não é inexequível, ou seja, não pode estar abaixo de 70% do valor da média ofertada pelos concorrentes. Ou seja, fazendo a média dos concorrentes, as propostas ficaram em R$ 100. A empresa vencedora não pode ter ganho com R$ 69, pois ficaria abaixo do limite e seria considerada uma proposta inexequível. A empresa também não pode omitir nenhum item. São erros que podem acontecer no copia e cola e acaba na inabilitação da empresa. Há um detalhe importante que acabei aprendendo com um concorrente em uma licitação. Nesta fase, é interessante você dar uma olhada nos itens mais relevantes, exemplo, aço, concreto, tubulação, pavimentação e outros, e anotar os preços que foram oferecidos pela empresa com menor preço, para que nas próximas licitações você possa estudar os preços e ir verificando até onde você pode chegar para ganhar a licitação. A análise completa das planilhas não é feita na sessão por parte da comissão, isto é feito internamente. Por isso, nesta sessão é feita a ata com apenas o resultado dos valores apresentados pelas empresas e o menor valor apresentado, abrindo prazo para recurso igualmente à abertura dos envelopes de documentação de habilitação, de 5 dias úteis. Ao apresentar os valores das empresas, a empresa vencedora, se ela não for microempresa ou empresa de pequeno porte, e em segundo lugar aparecer uma microempresa, ou empresa de pequeno porte, no limite de até 10% superior ao menor preço apresentado, esta empresa, sendo ela microempresa ou empresa de pequeno porte, tem o direito garantido na Lei Complementar 123/2006 de apresentar uma contraproposta menor que a apresentada pela empresa que apresentou o menor preço. Porque tem que ficar claro que a empresa que ganhou não pode ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Se for, já ganhou. Não tem essa opção aqui. Caso a empresa não queira apresentar nova proposta, é encerrada a sessão e caso ela queira apresentar valor menor, deve falar o valor e depois apresentar novas planilhas que fechem com o valor apresentado na sessão. Nesta sessão, em algumas licitações, pode ser solicitado algumas especificações em equipamentos e também os equipamentos devem ser iguais ou similares. Caso você note que o valor do equipamento apresentado por um concorrente está muito abaixo, verifique nas especificações se o concorrente está oferecendo o mesmo tipo de equipamento solicitado em edital. Caso não for, coloque em ata. Alguns erros de soma ou multiplicação podem ser corrigidos pela comissão e pela empresa e apresentados em nova planilha. Sendo assim, o valor total também é corrigido. Vale lembrar que após a abertura, sessão de documentação, não há mais possibilidade de voltar atrás e desistir da apresentação dos envelopes de preço. Por isso, verifique bem toda a proposta e seus preços unitários para que não tenha problemas posteriores.
Pode acontecer de você não cotar algum item junto aos seus fornecedores para fechar sua proposta, e depois veja que vai sair no prejuízo. Muitas vezes, justificando e mostrando que foi erro na cotação pelo órgão, você consegue reverter e fazer um reequilíbrio financeiro, ou até mesmo cancelar e voltar à nova licitação, com a correção do item. Mas aí começa do zero, né? Você tem que ganhar a licitação de novo. Mas em muitos casos você não consegue e vai ter que cumprir o contrato. Senão você pode ser penalizado com multa e perder a autorização para participar de licitações por até 2 anos. Tem muitos analistas que, quando a abertura das propostas de preço é em dia diferente do da documentação, eles não vão participar. Mas se for perto da sua cidade, é importante sim participar das 2 sessões para ficar atento a todos os documentos apresentados e também para pegar experiência. Muito obrigado e até a próxima aula.